Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Episódio 19. Por que você ignora o que já sabe? O alto preço de quem resolve negligenciar os instintos e ouvir a voz do predador interno. Você já escutou aquela voz na sua cabeça que diz: você está exagerando, você já está velha demais para mudar, se você não parar, tudo desmorona, você tem que fazer. Pois é, essa voz parece sua, mas não é. Essa voz é um veneno e hoje, mais do que nunca, a gente vai precisar falar sobre ela. Mas antes eu quero te dar boas-vindas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Ser Feliz é uma Arte. Eu confesso que eu estava com saudade de bater esse papo aqui com você todo domingo à noite, porque sim, né, gente, é um bate-papo. Claro que é um bate-papo, vocês me mandam mensagem, vocês conversam comigo, vocês me falam da impressão que o podcast trouxe para você. E eu adoro isso, eu adoro saber que o podcast está sendo útil. Teve gente nesses dias que a gente estava parado, nessas semanas, que me mandou mensagem dizendo que o podcast tem sido super legal, que já tem o hábito de no domingo ouvir o podcast, ou então de começar a semana ouvindo o podcast, indo para o trabalho. Eu adoro isso, adoro saber que vocês estão ouvindo e que está sendo útil para vocês. Mas se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou Edith Machado, eu sou psicóloga, sou escritora, sou anfitriã desse espaço chamado Ser Feliz é uma Arte, que nasceu para ser mais do que um podcast. Ele é um refúgio, ele é um espelho, ele é um mergulho e hoje, mais do que nunca, a gente vai precisar mergulhar profundo. Por quê? Porque vamos falar de intuição, de instinto e para falar de intuição e instinto, a gente vai ter que recorrer a alguns conceitos básicos que eu tenho certeza que vão te dar vários insights, vão trazer vários insights para você. E, gente, vamos falar uma coisa de verdade? Aonde, nesse mar de conteúdo que a gente está inserido, aonde você tem um episódio de podcast que fala de instinto, que fala de intuição, isso é maravilhoso demais, não é? Aqui no podcast Ser Feliz é uma Arte, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, aqui a gente realmente aprofunda em temas que quase ninguém fala, porque a ideia é essa, é a gente realmente trazer um conteúdo de qualidade que pode provocar insights e transformação. E nada transforma mais do que ter conhecimento de instinto e de intuição. Eu digo para você sinceramente, instinto e intuição são duas ferramentas, é como o Waze hoje em dia, entende? Não tem jeito da gente andar, da gente se locomover sem o Waze, sabe? Sem aquele aplicativo que mostra pra gente os melhores caminhos, que mostra pra gente quando a gente vai ter, sei lá, um engarrafamento, um acidente, que dá pra gente as orientações de, olha, tem um posto de gasolina ali se você estiver precisando abastecer. Então, instinto e intuição é isso. Se a gente quer desenvolver profundamente o feminino, a gente precisa desenvolver, fortalecer os nossos instintos. E assim, é claro que quando a gente fala de instinto e intuição, eu poderia aqui já começar de cara a falar de instinto e intuição, mas eu não posso. Por quê? Porque para falar de instinto e intuição, eu tenho que antes entrar num conceito muito importante, que é o conceito do predador da psique. Eu preciso dar nome aos bois. E eu comecei esse podcast
falando, né, de algumas vozes na cabeça, né, de algumas frases que a gente escuta, do tipo, você não é suficiente, você nunca termina nada que você começa, quem você pensa que é, daqui a pouco as pessoas vão saber que você não é boa o bastante. Você já ouviu isso dentro de você? Eu não estou falando de coisas que a gente escuta os outros falando e a gente internaliza, não. Eu estou falando de algo que aparece do profundo, do seu inconsciente. Quando você vê, já são vozes na sua cabeça que parecem consciência, que podem parecer intuição, instinto, mas não são. É o predador da sua psique. Peraí, Edith, que coisa mais abstrata, assim. Tá difícil de entender. Como assim? Eu tenho um predador dentro de mim? Tem. Na verdade, quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é a Clarissa Pinkola Estés, que é autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E no capítulo 2, que tem a história do Barba Azul, aliás, uma história que eu vou contar aqui para você hoje, que é incrível. No capítulo 2, ela fala disso. Ela fala do quanto é importante para uma mulher fortalecer os seus instintos. Porém, toda mulher também precisa saber que dentro dela tem uma força interna destrutiva que pode danificar, talvez irreversivelmente, os seus instintos. Isso é muito forte, gente. Por quê? Porque quando a gente pensa nas coisas que a gente já vivenciou, em situações da vida em que a gente foi machucada, ofendida, desrespeitada, situações repetitivas, quando você pensa no externo, muitas vezes você tem a tendência de entender que as coisas que acontecem no externo, as repetições, as dores, as decepções, elas estão condicionadas a algo que está também no externo. Mas eu venho te dizer hoje que não. Muitas vezes a gente passa por situações muito difíceis que nos dilaceram por dentro, que matam mesmo a gente, que matam uma parte nossa, que é uma parte autêntica, uma parte viva, uma parte que deseja, que tem vontade de criar, criativa. O nosso fogo interno é apagado. Por quê? Porque a gente está com os instintos danificados. E se a gente está com os instintos danificados, a gente está com a intuição danificada também. Mas ao invés da gente ficar aqui pensando por que a gente está com esses instintos danificados, essa intuição danificada, a gente vai mergulhar no profundo e a gente vai para a raiz, a gente vai para o predador interno. Então, se você acha isso abstrato demais, calma, eu vou te explicar tudo, fica comigo, eu vou te conduzir a uma linha de pensamento muito interessante que eu tenho certeza que vai te abrir portas. E eu vou te contar o conto do Barba Azul, que está no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que vai te ajudar a entender. Ele é bem forte e eu acho que você deve ler, se você nunca leu. Se você já leu, releia, principalmente depois da gente trabalhar as coisas aqui no podcast. Então, olha só, vou te contar essa história. Por que a gente vai usar o conto, Edith? A gente estava falando de predador, de instinto, de intuição. Por que a gente vai usar o conto? Porque o conto ele mexe profundamente com o nosso inconsciente. E o predador, ele mora no nosso inconsciente. Para a gente reconhecer esse predador, a gente vai ter que mergulhar no profundo e o conto do Barba Azul vai ajudar a gente a fazer isso. Então, olha só. O Barba Azul era um homem muito misterioso que tinha uma mecha azul na barba. Ele tinha essa postura toda misteriosa e estranha. E ele queria se casar. Ele se interessou por 3 irmãs e ele convidou elas para fazer um piquenique. Levou elas para um lugar maravilhoso, com cavalos, com guloseimas. Foi o piquenique da vida dessas mulheres. Elas ficaram encantadas, porém, as irmãs mais velhas logo viram que, por mais que ele fizesse, ele ainda tinha uma coisa muito estranha e elas resolveram se afastar dele. Mas a irmã mais nova, que estava encantada com todo aquele piquenique, ela falou, acho que não, acho que dá para eu colocar um paninho quente daqui e dali, essa barba dele nem é tão estranha assim, essa mecha azul nem é tão estranha assim, vamos lá, eu vou me negligenciar aqui os meus instintos, né? Eu vou
contar umas historinhas para mim e vou aceitar casar com esse homem. E ele realmente faz o pedido, né, de casamento, ela casa com ele leva ela para um castelo incrível, mas ela fica muito sozinha, porque ele viaja muito, ele é misterioso, como eu já disse. Aí um dia, ele vira para ela e fala assim, olha, você está muito sozinha, chama as suas irmãs para ficar com você aqui no castelo. Vocês podem aproveitar esse castelo, tá aqui todas as chaves do castelo. Aproveitem os cavalos, os tesouros, as guloseimas, aproveitem tudo, mas não abra a porta que essa chavinha bem pequenininha aqui que eu tô te dando, não abra a porta que essa chavinha abre. Era uma chavinha pequena com um arabesco na ponta e a jovem esposa disse, ok, tudo bem, vai tranquilo, eu vou chamar minhas irmãs, a gente vai aproveitar e a gente não vai abrir a porta. Só que, claro, ela chama as irmãs, conta a história para as irmãs ficam eufóricas, elas começam a aproveitar todo aquele castelo e etc., mas procurar a porta. E quando elas acham, a esposa, mesmo hesitante, ela abre a porta. E o que ela vê? Ela vê um monte de sangue, de cadáver, de ossos. Eram as esposas do Barba Azul, as esposas antes dela. Ela vê morte, ela vê sangue e ela fica apavorada, ela fecha a porta, sai apavorada e de repente ela percebe que a chavinha está vertendo sangue, está jorrando sangue. E ela fica mais apavorada ainda, coloca a chave no bolso, tenta esconder, a chave mancha o vestido dela, ela guarda essa chave no guarda-roupa, mancha todas as vestes dela. Quando o Barba Azul chega, que ele pede as chaves, ele logo vê que está faltando a chavinha, a bendita da chavinha, e descobre que, claro, ela abriu a porta, descobriu o segredo dele, já pega ela pelos cabelos, diz que vai matar ela, mas ela consegue pedir ajuda para as irmãs mais velhas. As irmãs se conectam com os irmãos, eles chegam, matam o Barba Azul e deixam o corpo dele para ser devorado pelos abutres. No entanto, a mecha azul, ela não é devorada, ela continua intacta e ela... Dizem que ela está num convento de freiras na França, onde se guarda ali aquela mecha azul como um sinal, como um lembrete de que o predador interno da psique está por aí. Eu sei que esse conto é chocante. Quando eu leio ele, eu fico horas pensando assim, ele mexe profundamente comigo. É um conto chocante mesmo, que fala de morte, de sangue, mas tudo isso é muito simbólico. Por quê? Porque o Barba Azul, ele pode ser considerado, no conto, o predador da psique. Então, eu sei que pode parecer que esse Barba Azul, ele é um companheiro abusivo dessa mulher, que essa mulher se envolveu com um cara que é abusivo, que é tóxico, mas não. Quando a gente lê um conto de fadas na psicanálise, na psicologia junguiana, a gente entende que todos os personagens do conto são partes da mesma mulher. Então, a gente vai considerar que o Barba Azul é o predador da psique, é aquela força interna destrutiva dentro de nós. Todas nós temos um Barba Azul dentro da gente. Você tem um, eu tenho um, mas o Barba Azul é esse predador interno e essa esposa do Barba Azul, essa irmã mais nova que negligencia os seus instintos e que casa com o Barba Azul, é a nossa parte que é enganada, que é desrespeitada, que é machucada, que se deixa manipular, que se casa com o predador, que se une a ele e vive muito tempo manipulada por essa força interna destrutiva. Quando acorda, quando desperta, essa mulher, ela está realmente à beira da morte total, como a esposa ficou. E ela precisa pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Para essa parte feminina curada dentro da gente. Porque, olha, se existe uma força destrutiva dentro de nós, que é o nosso predador interno, também existe uma força curadora, que pode vir das nossas ancestrais, que pode vir da nossa bagagem do feminino. A gente precisa chamar essa força que vai, então, se conectar com o masculino curado em nós, os irmãos que chegam para salvar essa esposa do Barba Azul, O masculino é essa força interna que nos conecta com o mundo externo. Então, o masculino, ele age, ele faz acontecer, ele decide, Ele
realmente faz com que as coisas aconteçam no externo. No interno, o feminino é que reconhece o predador, entende? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Durante muito tempo, assim, até hoje, né? Às vezes, eu me deparo com mulheres, durante muito tempo no meu trabalho, né, de acolher mulheres, em vários momentos eu me deparo com mulheres que chegam para mim na seguinte situação. Elas estão vivendo o luto de uma separação, de um divórcio. Quando eu vou saber o que aconteceu, o que essas mulheres me falam? Então eu não sei o que aconteceu. Um dia eu acordei e ele pediu o divórcio. Como assim? Pois é, desse jeito. A gente estava lá junto, fazendo planos para o futuro, felizes em família. E no outro dia, esse marido chega e fala, olha, eu não quero mais, quero o divórcio. É tipo assim, no domingo, tá lá tranquilo, fazendo churrasquinho entre família, fazendo planos para o futuro, vamos viajar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na segunda-feira de manhã, acorda e fala, olha, eu não quero mais, quero o divórcio. Elas me contam essa história. Eu já vivi isso mais de uma vez, é uma coisa comum, infelizmente, no meu setting terapêutico. Quando a gente vai aprofundar, eu pergunto para essas mulheres, mas você não percebeu nada? E elas falam, não, percebi nada, tô te falando, num dia a gente estava super bem, no outro dia ele queria o divórcio. Parece que o predador dessa mulher é esse homem, esse marido que sai da vida dela deixando um rastro de dor, deixando essa mulher rasgada por dentro, destruída por dentro. Porque, gente, terminar um relacionamento assim é muito doloroso, demais. Então parece que o predador dessa mulher é esse marido, mas não é. O predador dessa mulher é aquela força interna que manipulou ela para não ver os sinais que estavam na cara dela. Esse homem não acordou um dia de manhã e falou, eu não quero mais. Esse homem já dava sinais, mas essa mulher passava panos quentes, né? Ela colocava panos quentes, ela passava pano para esse homem, ela diminuía os sinais, ela negligenciava aquilo que ela estava vendo, ela não queria ver. Ela ficou brincando ali, sabe? Ela ficou brincando com as irmãs, né? Ela ficou olhando, encantada com as coisas do castelo. E quando ela chega, que ela abre a porta, ela faz como a esposa do Barba Azul, ela fecha logo. Essa mulher é a irmã mais nova que se casa com esse predador, que não vê os sinais desse casamento que está indo por água abaixo e que é pega de surpresa de uma forma muito cruel, muito dolorosa. Deu para entender a história do Barba Azul na prática? É mais ou menos isso. A irmã mais nova, ela é uma parte nossa, essa parte nossa que se mete nessas confusões, que causam muita dor, que não vê aquilo que precisa ver, que quer esconder. A chave está vertendo sangue, mas a gente não quer ver. O nosso vestido está sujo de sangue, mas a gente não quer ver. A gente abre o armário, está tudo cheio de sangue, mas a gente não quer ver. Por quê? Porque a gente se uniu ao predador e negligenciou os nossos instintos. Instinto, gente, não é a mesma coisa que intuição. Intuição e instinto são coisas diferentes. O instinto, a gente também nasce com ele, é uma força dentro de nós. O instinto, ele está no corpo, ele é visceral. A gente sente no corpo que aquela situação não vai prestar, que aquilo ali não está bom. Mas, olha que interessante, se a gente escolhe se unir ao predador, esses instintos vão definhando dentro de nós. E sem instinto, não tem intuição. Instinto e intuição não são a mesma coisa. A intuição, ela é aquilo que aponta o caminho, ela orienta. O instinto mostra. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo para te explicar melhor. Eu disse que os instintos, eles são como o Waze, né? É a partir dos instintos que a gente se conduz na nossa vida emocional. A intuição é o caminho que o Waze aponta. A intuição vai conduzindo a gente ali, né? Ela mostra um caminho. Ela é uma bússola mesmo, mas o instinto não. O instinto, ele é um alerta, ele mostra no corpo. Eu vou contar outra história para você bem interessante. Quando eu estava estudando
eu vou falar para você que eu já estudei homeopatia. Eu fiz um curso de homeopatia durante um tempo. E aí, nesse curso, uma moça deu um exemplo que me tocou demais. Porque a gente estava falando das nossas doenças, né? E aí, essa moça deu o exemplo dela. Ela tinha uma candidíase de repetição, que não melhorava por nada. Inclusive, ela tinha ido para o curso para realmente entender como ela poderia se curar, porque ela já estava assim, ela já estava muito mal, ela não aguentava mais. E ela era casada. E o professor, né, o professor que era homeopata, que é homeopata, né, ele é um terapeuta também. Ele é psicólogo. E aí ele foi trabalhando com ela, ele falou, olha, candidíase tem uma origem emocional. Além do trabalho que a gente vai fazer com a homeopatia, vamos olhar também para o seu emocional. E, gente, a história que ela contou foi muito incrível, porque ela era casada. E ela também trabalhava com o marido. Só que eles tinham uma dinâmica de competição muito dolorosa, muito difícil. Ele era muito sutil, né? Ele competia com ela e ele acabava deixando ela sempre para baixo, ele acabava minando a confiança dela no trabalho. Eles eram da mesma empresa, mas eles tinham uma dinâmica de competição profissional. E aí, essa mulher não percebia isso. Ela colocava panos quentes para aqueles sinais, para aquelas coisas que ela estava vendo. E como que o corpo dela, como que o instinto dela, que não estava ainda totalmente danificado, como que ele mostrou que existia algum perigo, alguma coisa ali que estava destruindo aquela mulher, através da candidíase. Aos poucos, né, ela serviu de um caso, assim, né, o professor, eu lembro que ele propôs, né, que ela pudesse compartilhar, assim, que ela fosse um estudo de caso mesmo. E aí ela foi colocando as dinâmicas e fica muito claro e ficou muito claro na época que ela não queria ver, né, a dinâmica que muitas vezes era nociva e destrutiva do casamento dela. Em compensação, ela não conseguia ter relações sexuais com esse homem. Por quê? Porque ela estava sempre de candidíase. O corpo dela estava se fechando, porque o corpo dela estava vendo o perigo. Instinto é mais ou menos isso. A gente está trabalhando aqui de uma forma, de um lado simbólico dessa história, porque é claro que a candidíase precisa de ser tratada por um médico, né? Precisa fazer toda aquela história, né? Vai ao médico, procura ajuda se você passa por isso. Mas eu estou te trazendo essa história aqui para você entender na prática como que os instintos são importantes, como que os instintos têm uma relação com o predador e como que existia essa intuição, né? Ela sabia, ela intuitivamente falava, olha, eu acho que tem a ver um pouco com a minha relação com o meu marido e etc. Era uma intuição, mas o instinto é essa coisa visceral, é esse corpo que mostrava o tempo inteiro, inclusive produzindo sintomas. A candidíase, nesse caso, entra como um sintoma para ela. É um instinto dela falando muito alto ali. Mais uma vez eu digo, se você passa por isso, procure um médico. A gente está falando aqui do campo para além do físico, né? De um campo emocional aqui. Talvez, nesse momento que a gente chegou aqui, você esteja falando assim, ai, nossa, estou achando isso tudo meio exagerado. Isso já é a voz do predador em você. O predador adora dizer que a gente está exagerando e que a gente não precisa muito saber do que a gente precisa saber. Mas lembra no conto do Barba Azul? O predador, o Barba Azul, ele dá a chave para a esposa. Já se perguntou por que ele faz isso? É no mínimo estranho, né? Não? Se ele tinha um segredo que ela não podia descobrir, para que ele foi dar a chave para ela? Mas o predador faz isso. Ele dá a chave para a gente. E ele faz a gente acreditar que a gente não pode usar essa chave, que a gente não pode conhecer, que a gente não pode saber, que a gente não pode questionar, que a gente não pode ter curiosidade, que a gente não pode olhar para aquilo. Exatamente porque, assim como a esposa, quando ela abre e que ela vê o cadáver, que ela vê o sangue, que ela vê a morte, ela se choca, a gente também se choca quando a gente entende que a gente tem uma força destrutiva dentro de nós. E a Clarissa Pinkola Estés, ela fala, é muito importante, é um passo importantíssimo para a mulher
que quer amadurecer, que quer se fortalecer no seu feminino, que ela entenda que sim, existe um predador dentro dela e sim, ela foi estimulada a ser a boazinha, a ser obediente, a não perguntar, a não questionar, a calar, a aceitar o que o outro diz. E o predador, ele vem muitas vezes e diz assim, tá vendo que estranha que você é? Tá vendo como que você exagera tudo? Então, cuidado com isso. Eu quero que você saia desse podcast se perguntando, quem é o meu predador? Que predador é esse? E para isso eu vou te ajudar trazendo mais um ponto para a gente aprofundar. Então, olha só, a gente já falou que existe um predador da psique, a gente já falou que existe uma força destrutiva dentro de nós. Eu já te mostrei como que isso acontece na prática. Eu já te dei exemplos de mulheres, de várias mulheres que eu encontro no meu set terapêutico, que estão vivendo o luto de uma separação e que falam, nossa, eu não sei como isso aconteceu, mas quando a gente vai ver, elas se uniram ao predador interno, negligenciando os instintos, não querendo ver os sinais. A gente já falou aqui dessa força do instinto, do que é o instinto, que o instinto é diferente da intuição. A intuição é essa voz da alma mais sutil, que mostra o caminho. O instinto não, ele é visceral, ele alerta, ele pode inclusive fazer sintomas em nós, né? A gente às vezes chega perto de alguém e a gente sente o estômago embrulhar, ou a gente sente o coração apertar numa determinada situação ou perto de uma pessoa. Você já sentiu isso? Eu já senti isso demais, gente. Às vezes eu dei atenção e me dei bem, e às vezes eu negligenciei e me dei mal. Mas eu quero te mostrar que, para você reconhecer o seu predador, o que é super importante para você fortalecer o seu instinto, uma coisa está ligada à outra, a gente tem alguns caminhos. E um desses caminhos é de um teórico, um mestre zen, que era também terapeuta, psicanalista, e que traz para a gente a ideia da sombra. E Jung já falava da sombra, né? A sombra, de uma maneira muito resumida, me perdoem a forma que eu vou falar, mas a sombra, para Jung, ela é essa parte nossa que está reprimida, que está no inconsciente e que tem conteúdos muito importantes que a gente precisa enfrentar, né? Que a gente precisa reconhecer para sobreviver emocionalmente. Durkheim, que é esse terapeuta alemão, que era um mestre zen, ele fala que a sombra, que existem 5 dimensões da sombra. E que essas dimensões, uma vez que a gente reconhece, isso pode ajudar a gente a trabalhar o nosso amadurecimento emocional e, portanto, pode ser a raiz para que a gente possa reconhecer o nosso predador. Como eu disse para você, para mim, um objetivo nesse podcast que você reconheça os seus predadores ou que, pelo menos, você comece a pensar sobre ele. Então, vou falar aqui das 5 dimensões que Durkheim fala. A primeira delas é a agressividade. A sombra, ela tem uma dimensão que está relacionada à agressividade reprimida. Vou te dar um exemplo. Quando você não se permite sentir raiva, não dá aquela resposta que você queria dar, quando você é desrespeitada, por exemplo, não se posicionar, e aí vem culpa, vem autocobrança, o seu predador é esse. A raiva que você não permite sentir, que vira culpa, autocobrança, e se você se une a esse predador, você vira realmente um capacho das pessoas. Muitas vezes você passa por situações dolorosas demais porque você não consegue se posicionar. Outra dimensão da sombra que pode revelar o seu predador. O eros negado. O que é o eros? O desejo. Quando a gente não se permite desejar, quando a gente não se permite ir atrás daquilo que a gente realmente quer, quando a gente não se permite também se relacionar profundamente, criar vínculos. As nossas relações são superficiais, a gente não se permite ser cuidada, sabe isso? Então, eros negado. O seu predador pode ter a ver com o desejo que você não reconhece. Outro predador que pode vir de uma dimensão da sombra, que é a repressão do feminino, que desconecta a gente, então, com a intuição. Eu não falei que a intuição mostra o caminho? A sensibilidade, a criatividade, anestesia as emoções. A gente para de sentir, a gente fica apática. O seu predador pode ser a sua apatia diante das coisas. Eu não sinto.
Pode ser isso. Outra dimensão da sombra, a criatividade sufocada. A gente não consegue criar, a gente não consegue dar vida aos nossos projetos, a gente não consegue ter esse jogo de cintura com a vida, sabe? Criando oportunidades para nós, criando saídas para os nossos problemas. O seu predador interno pode ser esse, né? A sua dificuldade de sair dos seus problemas, de sair daqueles pensamentos negativos. Outro predador que vem dessa dimensão da sombra, que é a recusa do ser essencial, não ser quem você é. Não admitir quem você é e não ser quem você é, não poder ser quem você é de verdade. O seu predador pode ser esse, né? Reprimir a sua expressão. Você se encaixar, o seu predador faz você se encaixar em moldes que não te cabem mais. Então, agora é hora de você se perguntar, quem é o meu predador? E aí, eu vou vir com a cerejinha do bolo, que é o quê? Eu já fiz um episódio aqui, o episódio número 7, é um episódio sobre o desamparo aprendido, que é uma dinâmica relacional, onde a gente acredita que a gente tem que fazer tudo por todos, a gente tem que priorizar as pessoas e a gente não se prioriza, a gente se sente sozinha, a gente se sente cuidando de todo mundo e ninguém cuida de nós. O seu predador pode estar relacionado, não só relacionado, ele pode ser justamente o desamparo aprendido. Que é o quê? Esse predador que faz você acreditar que, primeiro, você não pode se fragilizar, você não pode se vulnerabilizar, você não pode ser cuidada, ninguém pode cuidar de você como você não confia em ninguém. Ou então, né, você fica nessa coisa de eu preciso fazer pelos outros, eu preciso agradar, eu preciso olhar para a necessidade do outro, não importa a minha, importa a necessidade do outro. O desamparo aprendido pode ser o grande predador da sua psique e você nem sabe. Você fica aí nessa dinâmica relacional que faz você estar nas suas relações dessa forma, uma forma muito solitária e muito sobrecarregada. E isso realmente é um grande predador que simplesmente apaga os seus instintos, né? Simplesmente destrói os seus instintos, porque você não sabe. Quando a gente está no desamparo aprendido, a gente não sabe o que a gente precisa. A gente não consegue reconhecer as nossas necessidades emocionais. A gente não sabe o que a gente gosta. A gente se perde da gente de uma forma tão profunda, tão cruel. E, gente, eu vou dizer para você uma coisa muito importante. Não tem jeito da gente construir uma vida com mais bem-estar, com mais qualidade, sem instintos e sem enfrentar o predador. Então, é muito importante que você reconheça o seu predador. É muito importante que você entenda o quanto o seu predador danificou os seus instintos e comece a trabalhar a sua cura. Eu vou te dar exemplos reais que talvez você já viveu. Para isso, eu te convido a agora sim olhar para fora. O que você viveu ou está vivendo? Talvez você já tenha ficado num relacionamento que te apagava. Talvez você se calou numa conversa onde você precisava ter gritado. Talvez você se vestiu de força quando você só queria colo. O que você está vivendo que denuncia o seu predador ou que celebra os seus instintos aguçados? Porque talvez também, nesse momento da sua vida, você esteja aí com seus instintos aguçados. E isso é muito bom. Mas ainda assim, você precisa olhar profundamente para essa força destrutiva dentro de você que pode muitas vezes estar aí de forma sutil, já te colocando em frias, te colocando em situações dolorosas que vão te machucar muito. Vou te dar um exemplo, né? Sabe aquelas histórias que de vez em quando a gente fica sabendo do tipo, a pessoa sempre se envolve com caras errados ou mulheres erradas, cai em golpe, é passada para trás pela mesma pessoa várias vezes. Isso é um exemplo de uma pessoa com os instintos anestesiados. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava me contando um caso de uma empresária que tinha sido roubada pela 3ª vez por um funcionário. Isso é clássico, né, gente? Você passa pela mesma coisa várias e várias vezes em uma repetição que não é só coincidência. São os instintos danificados, anestesiados. A gente tem que lembrar
que as mulheres são estimuladas a serem boazinhas demais o tempo inteiro, né? A colocar panos quentes nas coisas, a acreditar na bondade do outro sempre. E uma das coisas que o Barba Azul nos ensina é que a maldade existe sim, assim como a bondade, e naturalizar que existe bem e mal e que as coisas são como são é algo importante de se fazer. As pessoas são como são, existe bem e mal na nossa vida e a gente precisa aprender a identificar, a naturalizar isso e realmente trabalhar os nossos instintos. Mas a boa notícia, tem uma boa notícia? Tem uma boa notícia, que é o quê? O Barba Azul, ele morre, né? O corpo dele é entregue para ser devorado pelos abutres, como eu disse para você. Então, quando a gente começa a enfrentar o Barba Azul dentro de nós, a tendência que existe, né? A tendência de que ele realmente morra, né? Que realmente a gente consiga vencer. Então, se você está ouvindo até aqui, se você identificou um predador, uma situação que você está vivendo ou que você já viveu, se você está muito machucada por dentro e você acha que é tarde demais, eu vou dizer, se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Então, a boa notícia é essa, ainda há tempo. Ainda a gente pode ter voz, a gente ainda tem a chave nas mãos, ela está sangrando, mas ela pode sim ser usada, a gente pode ver, a gente pode entender, a gente pode reconhecer o que está acontecendo e lutar contra esse predador interno. Agora eu quero te chamar para um exercício reflexivo, eu quero te convidar para a gente refletir juntas. Você vai fechar os olhos, vai respirar bem fundo e você vai perguntar para o seu corpo, em que momento da sua vida você soube, mas você não ouviu, você não quis perceber, você colocou panos quentes e você se impediu de ver aquilo que precisava ser visto. Você pode se perguntar, quais sinais eu ignorei? O que em mim tentou avisar? Quem é o meu predador interno? O que está por trás da porta que eu estou evitando abrir? O que eu sei no fundo do meu coração que eu preferia não saber? Que parte de mim está morta ou está agonizando? E que eu posso tentar reviver se for realmente importante para mim. Você vai responder sem culpa, sem pressa, vai te ajudar a reconhecer. E eu quero que você saiba, as respostas estão aí e você pode voltar a confiar em si mesma. Porque a partir de agora, ao invés de olhar para o seu predador e colocar panos quentes, você vai enfrentar, você vai começar a questionar, você vai começar a responder essas vozes na sua cabeça com âncoras de consciência do tipo, o predador interno se alimenta do que eu não quero ver, então eu estou pronta para ver. Toda mulher tem uma chave. Eu tenho uma chave nas mãos e eu posso usar. Eu posso usar para me libertar. Instinto não é supérfluo, é sobrevivência emocional. Eu não estou sozinha. Eu posso usar as forças das irmãs mais velhas, das minhas ancestrais, das mulheres que vieram antes de mim, das que sabem mais, das que são terapeutas, das que me acolhem, para me ajudar a enfrentar o Barba Azul dentro de mim e a vencer ele. E principalmente, se você tem o Barba Azul, se o seu predador está ligado ao desamparo aprendido, o desamparo aprendido é uma dinâmica e ela pode ser desaprendida. Você pode aprender a se relacionar de outras formas e dessa maneira, né, desse jeito, vencer o seu predador interno. Bom, eu sei que é um episódio muito, muito profundo. Talvez você tenha que ouvir mais de uma vez e tá tudo bem. Mas eu espero que ele tenha te ajudado a reconhecer, primeiro, a importância dos instintos. Então, use e abuse dos seus instintos. Dê muito valor a eles, a sua intuição e a reconhecer o predador interno, porque é isso que eu queria que você fizesse, que você pudesse reconhecer o seu predador interno para você ter forças para enfrentar ele e para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Se esse episódio despertou algo em você, compartilha com uma amiga, porque a gente precisa fazer uma corrente do bem, né? Uma corrente em que a gente vai se curar, em que a gente vai se ajudar. Se você quiser me contar
o que esse episódio abriu em você, que esse episódio foi uma chave que abriu algo em você. Se você quiser compartilhar comigo, vai lá na comunidade Tempo de Florescer. Essa comunidade está com o link na minha bio do Instagram. Você pode deixar mensagem no meu Instagram também, mas participa da comunidade Tempo de Florescer, porque ela está muito especial e eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo mergulho. Antes da gente acabar, eu vou te dar uma dica bônus. Se você quer saber mais sobre o predador da sua psique, presta atenção nos seus sonhos, porque geralmente quando a gente está sendo manipulado pelo predador da nossa psique, a gente começa a sonhar muito. Mas esse é um assunto para o nosso próximo episódio, então não perde. No nosso próximo episódio a gente vai falar do poder dos sonhos. Eu te aguardo, vou te esperar. Um beijo e até lá. Tchau!